Débora, a gente recebe agora um brasileiro que está em um bunker, o empresário Oscar Hirsch, que vai conversar conosco direto de Tel Aviv, direto deste bunker, no qual estava se protegendo. Já está na tela aqui conosco. Oscar, agradeço a sua disponibilidade de falar conosco e poder trazer o seu relato. Como é que você recebeu, ouviu os alertas, né, as sirenes de ataque aéreo e como foi permanecer esse tempo, como está sendo permanecer esse tempo protegido ali enfim, em segurança, mas num momento de bastante tensão, como o nosso repórter Michel Gavendo estava descrevendo, as próprias autoridades israelenses já tratando como o maior ataque sofrido pela cidade de Tel Aviv. Bem-vindo aqui ao 360. Obrigado, Yuri. Na verdade, assim, é uma sensação muito ruim para a gente que está aqui em Israel. Na verdade, a gente escuta as notícias pelo mundo inteiro, né, falando, sempre condenando Israel, condenando pelas suas atitudes, mas na verdade a gente recebe muitos mísseis, muita coisa, o tempo inteiro a gente é atacado. Esse foi um ataque de grandes proporções. A gente ficou praticamente quase uma hora dentro de um bunker. Geralmente você está em casa e toca a sirene, e aí o prédio inteiro, né, eu moro num edifício, o prédio inteiro desce lá para o bunker, que geralmente é no subsolo, e fica todo mundo tentando acompanhar o que está acontecendo fora. Mas é uma sensação de impotência que você está lá esperando que o exército, que as pessoas que estão em volta de você consigam te ajudar. E durante esse período vocês ficam escutando o antimíssil, né, que é o Iron Dome israelense, que eles ficam interceptando os mísseis. Então você fica escutando os booms o tempo inteiro. É uma sensação horrível de impotência, rezando para nada acontecer. Inclusive você fica sem notícias lá, porque geralmente não tem sinal. Então você fica aguardando alguma boa notícia para você poder sair. É muito desgastante, muito ruim. Oscar, Débora Bergamasco, falando contigo aqui de Brasília. Muito obrigada por estar conosco, dando o seu relato pessoal. Eu tenho algumas dúvidas, né? Primeiro, como quando vai para o bunker? Então, o senhor disse, a gente fica ouvindo, né, o domo de ferro interceptando os mísseis. É um ruído diferente que vocês ouvem dessa interceptação em relação a quando um míssil eventualmente, de fato, atinge o solo ou explode? E outra dúvida também que eu tenho, Oscar, é em relação a em que momento vocês sabem que já pode voltar? O nosso repórter Michel Gavendo, que está em Tel Aviv, disse que parece que tem um sinal, uma sirene específica para que vocês possam voltar para a superfície, sair da proteção. Como é na prática isso? Então, na verdade, sim. Na verdade, muitos poucos mísseis caem, porque o Iron Dome, o Domo de Ferro, ele intercepta, se eu não me engano, na faixa de 99% dos mísseis que chegam. Então, quando eles caem muito raramente, caem longe, o barulho é pequeno. Mas o míssil, quando geralmente ele pega perto da gente. Ele não chega, como vocês podem ver nas imagens que vocês transmitem, ele pega perto dos edifícios. Então, assim, o boom é muito grande. Então você fica escutando um atrás do outro e é muito forte a sensação. Então você espera isso acontecer, e a gente tem, normalmente, todo israelense tem um aplicativo no celular dos atentados hoje em dia. Inclusive é uma realidade do local. Infelizmente, a gente tem que conviver com essa realidade. E aí uma sirene toca no celular de todas as pessoas quando tem um aviso em cima da sua região. E quando acaba, eles te dão um aviso, você já pode estar liberado, vocês podem sair. Depois do boom, quando ele intercepta o míssil, a gente tem que ficar mais 10 minutos dentro do bunker para evitar os estilhaços. Quando o antimíssil pega o míssil, eles caem perto, e você tem que ficar evitando e ficar longe de qualquer vidro, para poder não ter nenhum risco de acontecer nada com você. Oscar, a gente está, toda essa ofensiva, enfim, esse momento de tensão agora com esse novo ataque do Irã, mas um ataque com maior gravidade, muito maior gravidade, como o professor Vitelli estava nos explicando, bem diferente do que aconteceu em abril, que foi um ataque telegrafado, agora um ataque em questão de pouquíssimas horas, desde que
começaram a vir as notícias de que poderia ocorrer, houve essa mobilização, e tudo isso acontecendo às vésperas do aniversário do bárbaro ataque terrorista sofrido por Israel em 7 de outubro do ano passado. Queria que você falasse um pouco também de como tem sido esses dias que estão antecedendo um momento tão doloroso para a sociedade israelense, que é relembrar um ano, esta efeméride de que pessoas ainda estão com o paradeiro desaparecido depois de um ano. Ainda há uma tensão muito grande em meio a esses conflitos todos. Como é que você tem percebido, vivido esses dias e agora esse ataque mais grave sofrido aí por Israel da parte do Irã? Então, na verdade, a população aqui está muito difícil. É a guerra mais longa, acho que da história de Israel, né? Desde a própria independência. E o povo nunca passou por isso. É uma novidade aqui, triste, mas é uma novidade. As guerras geralmente são curtas, efetivas, né? Se resolvem em cessar-fogo, são rápidos. Essa questão está muito difícil. Até esse momento da invasão do Líbano, o povo achava que o governo estava meio com problemas de resolver a parte de Gaza, né? Não sabia como resolver a questão dos reféns, que também é uma novidade nas guerras de Israel. Mas o que aconteceu é que o povo... tem mais de 70 mil pessoas fora de casa há muitos meses no norte. E todos os dias, por mais que a imprensa já não passa mais isso, tem de 15 a 20 mísseis todos os dias em habitantes do norte, em Tel Aviv, né, na região da Galileia. As pessoas estão fora de casa, então não tinha como manter essa situação, não tem como. Eu acredito que eles tentaram fazer diplomaticamente todos os esforços possíveis, mas, pelo que eu entendi, não conseguiram, né, porque interessa muito o Hezbollah, né, que essa guerra se perpetue, porque a opinião pública é contra Israel. Então, na verdade, todo mundo estava esperando esse momento que fosse acontecer, essa guerra, essa invasão, mas eu acredito que Israel não tem interesse na guerra, então eles vão tentar fazer a gente voltar a tentar ver uma vida normal, quer dizer, liberar onde estão as bombas, o Hezbollah. Israel não tem vontade, não quer e não vai fazer nada contra a população civil. Então, mas eles têm que resolver essa questão de Israel, porque realmente a gente não está vivendo em segurança, o povo não está feliz com o que está acontecendo. Não tem o que fazer, a gente tem que resolver para todo mundo conseguir viver em paz. Não tem outra alternativa. Infelizmente, é uma opinião geral do povo israelense que isso tinha que acontecer para resolver essa questão de alguma forma. Oscar, tem mais uma pergunta para o senhor. As informações que a gente está aqui, que o senhor vive em Israel, que é empresário, né, tem sua vida aí, está passando pela sua cabeça ou da sua família, enfim, com quem te acompanha aí, voltar para o Brasil? Às vezes passa a vontade de voltar para o Brasil, sim, por uma questão dessa segurança de guerra e tal. Mas, na verdade, não vou voltar para o Brasil. Aqui é o meu lugar agora, da minha família agora. A gente tem que ficar aqui. Eu, como judeu, a gente tem que, estando no Brasil ou estando aqui, a gente tem que fazer isso acontecer. Esse país dar certo, isso tem que acontecer. Então, os judeus têm que se unir em todos os lugares do mundo e apoiar Israel independente do que aconteça. Então, eu vim para cá por uma questão de vida melhor para a gente, para os meus filhos, e a ideia é ficar. Claro que todo mundo que está no Brasil está me ligando, falando, pô, o que você está fazendo aí? Volta, tal. Né? Que sai. Mas eu falei, não, mas agora, nesse momento tenso, a gente tem que estar aqui apoiando o povo e seguir como judeu. A gente tem que ficar no lugar que é o lugar certo. A gente tem que apoiar, independente de onde a gente esteja morando. Oscar Hirsch está conversando conosco direto de Tel Aviv. Eu te agradeço por enquanto, meu caro. A gente vai seguir conectado contigo, já volto a conversar e agradeço demais o teu relato, inclusive do ponto de vista desta convicção que a gente ouviu muito um ano atrás, quando a gente conversou com centenas de brasileiros que estavam em Israel, alguns voltaram, outros permaneceram, mas para a gente entender também como é importante para as pessoas que estão
onde estão vivendo, conseguirem viver em paz com as suas famílias. A gente volta a conversar já já com Oscar Hirsch.